Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você costuma assistir os nossos vídeos. Quinto domingo da Quaresma. O evangelho do dia é muito bonito e riquíssimo em detalhes. A ressurreição de Lázaro. Cena exclusiva do quarto evangelho, o evangelho de João, onde encontramos 3 imperativos de Jesus. 2 imperativos dirigidos à comunidade e um imperativo dirigido a Lázaro. Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora, desatai-o e deixai-o ir. Sabe, dentro de cada um de nós há um Lázaro que necessita de um Cristo que o ressuscite. Lázaro, vem para fora, desatai-o, deixai-o ir. Quantas pessoas têm uma vida morta, sem alegria, sem esperança, sem entusiasmo? Jesus nos chama para fora do túmulo, do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos para a vida nova. Mas é preciso tirar a pedra do desânimo, rolar a pedra do egoísmo, a pedra das injustiças. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus a Marta, irmã de Lázaro. Crês isto? No evangelho do dia tem algo que me inquieta, pois parece que Jesus não tem pressa alguma de ir a Betânia curar o seu amigo Lázaro. Por que Jesus demorou tanto e Lázaro acabou morrendo e suas irmãs Marta e Maria sofreram demais? E observe que Marta chamará a atenção de Jesus. Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Um outro detalhe intrigante. Por que Lázaro sai do túmulo com todas as faixas e precisará ser liberado, desatado, e Jesus, quando ressuscita, está livre do sudário e das faixas? Vamos ver tudo isso ao longo do vídeo. Com a Bíblia nas mãos, vamos ler atentamente o evangelho do dia. Convido você a assistir o vídeo até o fim e se inscrever no meu canal. Importa rezar e testemunhar a palavra de Deus. E no final do vídeo tem uma sugestão e algumas provocações para mexer com você e ajudar você a aprofundar ainda mais a sua meditação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, um povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com o perfume, enxugar os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom? Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo.
Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas, por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças. Te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Muito bonito o texto. E vamos meditar
porque é riquíssimo em tantos detalhes. No Evangelho de João, Jesus realiza 7 sinais. A ressurreição de Lázaro é o 7º e último sinal de Jesus. Depois disso, as autoridades decidiram matar Jesus e também matar a Lázaro, a prova vivente. E vale notar também que no 4º evangelho, Jesus não faz o anúncio de sua paixão como acontece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nos sinóticos, Jesus anuncia sua morte e a sua ressurreição no 3º dia. Já no evangelho de João, é neste 7º sinal, a ressurreição de Lázaro, que temos o anúncio explícito da morte e ressurreição de Jesus. Observe que depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio, o tribunal dos judeus, decidiu matar Jesus. Lógico, depois deste sinal, quem vai segurar o povo? E Caifás, o sumo sacerdote, dirá: é melhor que um só morra pelo povo. Caifás, sem saber, estava fazendo uma profecia. Jesus morrerá pela salvação de todos. O evangelista amplia da salvação de Israel para a salvação de todas as nações. É importante observar todos estes detalhes. No início do texto, o evangelista apresenta Maria. Ela é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os seus pés com os cabelos. Aqui vemos a genialidade do autor que, enquanto vai narrando a morte e ressurreição de Lázaro, aponta também para a morte e ressurreição de Jesus. Quando as irmãs Marta e Maria mandam chamar, dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. É o Pai que está chamando Jesus para cumprir a sua missão e entregar a vida na cruz, nos salvar. Então entendemos a resposta de Jesus. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E um detalhe muito interessante: no apelo das irmãs, o teu amigo está doente. Temos o tema da fé, está doente. Mas também temos o tema do amor, o tema da amizade. O teu amigo está doente. E depois Jesus dirá: Lázaro, o nosso amigo dorme, o sono da morte. Ao dizer que a morte é um sono, significa que haverá o momento de acordar, de despertar, ressuscitar. E neste sentido, lemos o grito de Jesus: Lázaro, vem para fora. É o grito para acordar, para chamar a vida. É também o grito da vitória da vida sobre a morte. É o próprio grito de Jesus na cruz, a nossa Páscoa. O evangelista João nos mostra que Jesus é o verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Ele cultiva uma bonita amizade com as irmãs Marta, Maria e também com Lázaro. Ele se emociona, chora, se comove, e tudo isso aponta e indica a humanidade de Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Mas ele também é divino, é o Senhor da vida. O coração de Jesus é divino e humano. Jesus faz uma solene afirmação. E uma pergunta não apenas a Marta, mas a cada um de nós. Ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Depois Jesus pergunta a Marta e a cada um de nós: crês isto? E com Marta queremos responder ao Senhor: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O diálogo de Marta com Jesus é o diálogo da fé. Uma fé sincera e profunda. Fé que nos ajuda a superar os momentos difíceis, principalmente diante da morte. A fé de Marta é a fé da igreja, é a nossa fé.
a fé que nos sustenta ao longo do caminho. Um detalhe, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, importa notar que eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés. É referência à identidade profunda de Jesus. E ele não disse no futuro que será a ressurreição, mas é presente, eu sou. A vida eterna não é mais uma esperança para o futuro, já é uma certeza do presente. Jesus ressuscitado não sai como Lázaro do túmulo. Lázaro está enfaixado e precisa ser libertado. Lázaro voltou para esta vida, para o lado de cá. Jesus sai com sua potência, todo livre, sem nenhuma amarra, nem o sudário, nem faixas, porque Jesus ressuscitou para ficar à direita do Pai. Jesus ressuscita porque é o Senhor da vida. Talvez pudéssemos dizer que Jesus ressuscita dos mortos e Lázaro foi libertado da morte e voltou para o lado de cá. Mais tarde, Lázaro morrerá e ressuscitará para o lado de lá. A mensagem central do Evangelho de hoje é a revelação da bondade de Deus. Na morte de Lázaro descobrimos a nossa ressurreição. Na morte e ressurreição de Jesus, a nossa esperança, a nossa vitória, a certeza de nossa fé. E agora, antes da bênção, quero sugerir para você de ler novamente o Evangelho e observar atentamente as frases, o comportamento, os gestos de cada um dos personagens. E faço ainda uma pergunta para você. O que significa para você, nesta altura da sua vida, a frase de Jesus? Lázaro, vem para fora e desatai-o e deixai-o ir? De quais amarras devemos nos libertar? Ou ainda como ajudar os nossos irmãos, os Lázaros que encontramos no caminho, a se soltar? Desatai-o. Muita paz no coração. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.